Bom dia, uma honra estar aqui com vocês hoje para falar um pouquinho como que a Microsoft está preparada para isso. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar, me chamo Adilson Santos, sou especialista de soluções de inteligência artificial para produtividade e trabalho moderno na Microsoft. Eu e a minha colega Nívia, a gente vai ter um papel bastante importante, que é passar a mensagem para vocês, como que a Microsoft apoia os nossos clientes. Tá? E tudo começa, pessoal, por dados, IA e nuvem. Como que dados, IA e nuvem estão no contexto do pesquisador hoje do Brasil. E é claro, para seguirmos com essa apresentação, eu queria trazer alguns dados importantes que tangibilizam essas informações. Primeira delas, reparem nesse número aqui, 932 hoje é o número de autores por milhão de habitantes que o Brasil hoje consome informações. Esses dados vieram desses institutos de pesquisas que pontuam fortemente aonde o pesquisador hoje trabalha. E reparem nesse número maior aqui, 84% dos pesquisadores já usam IA no seu dia a dia do trabalho. Isto é, a IA não é mais adoção. A pergunta que as instituições de pesquisa têm que se fazer hoje é como elas estão preparadas para o uso da IA, como elas são preparadas para o uso da IA de forma estruturada dentro dos seus institutos de pesquisa, nas universidades e nos institutos federais também. E por conta disso, eu gostaria de colocar para vocês como que a IA está no fluxo do pesquisador. Sim, ela está no fluxo de pesquisa deles. E quando eu digo que está no fluxo de pesquisa da descoberta científica do pesquisador, não é apenas estar numa janela separada, não é apenas copiar o trabalho que o pesquisador fez e colar dentro de um prompt. É como as ferramentas já podem empoderar, amplificar o uso da pesquisa, não só pesquisa, o resultado, as teses, enfim, todas as informações que o pesquisador utiliza hoje. E é claro, esse fluxo de uso da IA dentro da descoberta científica, ela se apoia hoje em dois tripés, em dois viés. Inteligência, tá? Onde a inteligência são seus dados, é como que o pesquisador utiliza hoje. E, é claro, a confiança. Quando eu digo confiança, a confiança são os seus dados, é o direito à informação, LGPD, são as informações de intelecto do pesquisador. E, é claro, não poderia deixar de mencionar, quando eu trago a descoberta científica apoiada em inteligência, inteligência que seriam os seus dados, são as suas informações da instituição, baseado em confiança, eu posso, com a inteligência artificial, tornar esse ciclo numa melhoria contínua. Não perguntas e resposta a IA, eu perguntar para a IA, ela me devolver uma resposta, mas fazer com que a IA entenda como eu trabalho. E assim, quando eu digo como eu trabalho, é com meus dados. Os meus dados que eu digo, como eu disse há pouco, a sua inteligência, que só a instituição conhece essas informações. E, é claro, ela está baseada em ter, para a instituição de pesquisa, ela tem que ser baseada em um modelo aberto. Tá? Quando eu falo multimodelo e aberto, isso permite para a instituição que ela utilize, que ela não fique preso apenas a um vendor, que ela utilize aquilo para toda a instituição. E isso empodera as instituições não só no uso, mas também preserva o investimento que o governo vem fazendo no uso de soluções como essa. Então, eu coloco a inteligência no centro, com os fluxos agênticos rotacionando num fluxo contínuo, e eu consigo extrair o melhor dos meus dados, das minhas informações. E é claro, pessoal, não poderia deixar de conectar esses pontos com as nossas soluções. Eu tenho aqui o Copilot, numa ponta, que serve como a interface do pesquisador. Eu tenho o Microsoft IQ, que permite que eu conecte em todas as informações da minha instituição. E, é claro, o Agente 365, que vai fazer toda a gestão de governança e segurança dos meus dados. Tudo, da mesma forma que eu conecto, que eu tenho a governança sobre os meus usuários dentro da minha rede, eu tenho para os meus agentes também, porque eles vão fazer parte da minha cadeia de trabalho. E como é que a Microsoft posiciona dentro das suas soluções? Como é que a Microsoft
pontua isso dentro do nosso portfólio com o Copilot? Eu tenho desde o pesquisador utilizando a M365 Copilot para criar seus contextos dentro do Word, para iniciar suas pesquisas, até utilizar o GitHub Copilot para o desenvolvimento dos códigos. E esses códigos é o que vão ajudar ele no desenvolvimento de códigos para a computação. E é claro, não poderíamos deixar de falar, o Copilot Cowork, ele vai apoiar em atividades longas, assíncronas, onde eu tenho uma série de dados que eu trabalho no dia a dia. Ele vai ajudar a gerir essas informações. Eu tenho os autopilots, que vão apoiar o pesquisador, as universidades, os institutos de pesquisas, naquelas atividades rotineiras que consomem muito tempo do pesquisador. Tenho também o Copilot Studio, que vai apoiar a sua instituição a criar os seus agentes, a criar o seu fluxo de desenvolvimento de agentes, baseado nos dados da sua instituição. E, por último, o GitHub, que eu acabei de explicar para vocês. Tá? E aqui, pessoal, agora o outro lado da moeda. Ok, falamos de produto, mas vamos lá. Tem alguns números que eu gostaria de compartilhar com vocês para vocês tangibilizarem essa informação. Hoje, para vocês terem uma ideia, nós temos 10 doutores titulados a cada 100 mil habitantes. Se olharmos para esses números, comparado ao resto do mundo, nós estamos atrás, 4 vezes menos que o Reino Unido, que a Dinamarca. Uau, Adilson, mas isso por quê? Por conta desse número esse número maior que eu quero mostrar para vocês. Hoje, 33% das horas do tempo do pesquisador não é gasto em pesquisa. Vou tentar reformular essa informação para vocês. Hoje, de 3 dias que o pesquisador trabalha, 1 dia é um trabalho burocrático e gestão de projeto. Os outros 2, ele trabalha com pesquisa. Uau, Adilson, então quer dizer que hoje o que é mais valioso para o pesquisador é o tempo? Sim, é muito valioso para o pesquisador o tempo. E tempo, numa cadeia de pesquisa, vale muita informação. E aqui eu gostaria de deixar aqui até uma pergunta, né? O que é possível delegar com inteligência artificial num mundo onde eu tenho que ser mais ágil no ramo das pesquisas e onde o pesquisador está com o seu tempo escasso? É o que eu vou mostrar para vocês aqui numa demonstração bem rápida. Aqui no caso, pessoal, imagine o seguinte, que esse caso eu tenho um conjunto de arquivos de uma série de pesquisas, eu tenho teses, eu tenho uma série de informações guardadas dentro de um repositório de pesquisa, e eu preciso ler todas essas informações, imagine, de diversos pesquisadores, teses, citações. Eu tenho que extrair essas evidências, sintetizar elas e conectar com o contexto que eu preciso. Você imagina fazer isso com uma série de pesquisadores e entregar isso a curto espaço de tempo, em minutos, tá? Isso leva muito tempo. É o que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Como eu disse para vocês, eu tenho aqui 35 arquivos dentro de um acervo. Tá? Esse acervo eu tenho vários documentos em Word, documentos em Excel, documentos em PDF. Mas reparem uma coisa, pessoal. Eu tenho aqui, vou dar um spoiler aqui, eu tenho 2 arquivos que eles divergem da informação. Reparem essa informação, pessoal. Pronto. Eu começo a utilizar o Copilot Cowork. O Copilot Cowork, que eu acabei de explicar há pouco, ele vai permitir eu executar tarefas longas, assíncronas e com alto valor. Aqui, no caso, eu estou anexando o meu diretório e agora eu vou passar uma instrução para o meu agente. E aqui a instrução que eu vou passar para ele vai seguir esse roteiro, de 1 a 6, de 1 a 4, mas repara no número 4. Eu quero que ele procure lacunas dentro do meu acervo. Um acervo que não justifica aquela informação que eu tenho. E agora eu peço para ele executar a tarefa. No primeiro momento ele está lendo o acervo, os 35 arquivos. Agora ele está lendo a pesquisa pública, ele está correlacionando com a informação pública. No segundo momento também cruza essas informações com as fontes e me traz esse relatório. Um panorama por cima, ele vai me trazer as fontes que se contradizem. Isso é muito importante para o pesquisador, porque aponta para ele qual que é o caminho. Outro ponto também que ele trouxe, um risco de desclassificação da fonte, que isso está dentro do contexto da pesquisa. E o que o acervo não sustenta?
aquilo que não bate com a informação que é pública ou então com a informação que ele está buscando. E é claro, no final, eu tenho um relatório completo do que foi gerado. Enfim, as minhas tarefas foi consolidar, estruturar e gerar um plano de ação, ok? Tudo isso de forma simples e ágil, e eu tenho um relatório aqui em HTML com todas as informações, ok? Vou tentar passar rápido aqui. Aqui eu tenho o estado, todas as informações. Tenho aqui aonde as fontes se contradizem. Ela conseguiu extrair essas informações também. E, é claro, por último, as lacunas de risco de desclassificação da tese, ok? E tudo isso também não podia deixar de falar se eu estou alinhado ao cronograma de entrega. Tudo isso de forma simples e objetiva. Bom, enfim, 35 documentos, 6 minutos e 47 de execução e não tenho nenhuma afirmação sem fonte. Fantástico, né, pessoal? Isso tudo vocês fazendo com o Copilot Cowork para apoiar vocês. Já sei, vou ter que dar uma aceleradinha aqui. Bom, o que eu tenho por baixo do capô que faz todo sentido? São as suas informações da instituição, que nós chamamos que é o seu IQ. O seu desenvolvimento, suas informações, elas estão aqui. E elas estão embasadas sobre o contexto de 4 pilares do Microsoft IQ. Eu tenho o Work IQ para o trabalho, eu tenho o Web IQ, que pode cruzar as informações conectadas com a internet, eu tenho o Foundry IQ, onde vai preservar não só os modelos, mas como os meus desenvolvedores vão estar trabalhando com o uso da inteligência artificial, e por último o Fabric IQ, que é onde eu posso ter a gestão governada de todos os meus dados estruturados da instituição. E o Work IQ, bem rápido, pessoal, ele vai compreender como eu trabalho, com quem eu trabalho, o conteúdo, o que eu estou gerindo de informação, o que eu consumo de informação, o que eu estou gerando de informação e, por último, as minhas aplicações de negócio que estão conectadas. Tá? Tudo isso sustentado com a sua informação. Isso que vai empoderar a instituição com essas informações. E é claro, pessoal, nada disso é possível se eu não tiver com uma plataforma que me dê segurança, que me dê confiança. Com a Agente 365, como eu disse para vocês, eu consigo gerir toda a parte dos agentes, a parte do Founder, que vai apoiar a gestão também dos engenheiros, o uso das linguagens, dos modelos, e o Defender, que vai permear toda a parte de segurança dessa cadeia. E aqui, pessoal, para deixar a mensagem final para vocês, repare que a sua inteligência está no centro de tudo, está no centro de todo. Eu tenho o Copilot com a sua interface do pesquisador, tenho do outro lado o Agente 365 garantindo a parte de segurança, não só segurança, mas também governança e gestão do que eu estou acessando, e no centro os seus dados, suas informações, os dados da instituição, apoiados sobre o Foundry, apoiados sobre o Azure e o Fabric, e, é claro, permeado por segurança. Tudo isso empoderando o pesquisador a buscar sua relevância no mercado, empoderando e causando impacto no que o pesquisador está trazendo de valor. Agora eu passo a palavra para a minha colega Nívia, onde ela vai seguir com a apresentação, suportando o restante de nuvem, dados e IA. Nívia, é contigo. Bom, vou tentar falar em 1.5 vezes aqui no WhatsApp, mas tudo bem. Sou especialista de nuvem e inteligência artificial pela Microsoft. E quando a gente fala sobre esse processo de impulsionar a inovação científica dentro da sua instituição de ensino, dentro das instituições de pesquisa, e quando a gente fala de nuvem, nada melhor do que a gente linkar com o tema do próprio fórum, que é sobre soberania digital. Nuvem está estritamente ligada a esse ponto. E para a Microsoft, quando a gente fala de soberania digital e quando a gente fala de nuvem, é como se fosse um pilar. Assim como a gente tem segurança e conformidade. E não há uma única bala de prata. A gente vai trabalhar com diferentes soluções dependendo do que o seu workload, que sua aplicação requer. Então, a gente precisa de uma nuvem pública soberana, mas que haja uma fronteira de dados, haja operações dentro do da sua região, do seu país,
há uma questão de soberania de dados, a gente tem a questão da nuvem privada, onde a gente pode trabalhar com uma nuvem híbrida e, ao mesmo tempo, a gente pode trabalhar com um hardware homologado on-premises, que permite você ter serviços gerenciados, mas, ao mesmo tempo, e o mesmo controle de infraestrutura que você pode ter dentro da nuvem pública. E existe parceiros especialistas que vão te apoiar a entender, para cada workload, se eu estou aderente à minha regulamentação. Cada país tem a sua regulamentação em relação à soberania digital. E digo que o Brasil é um dos que estão mais relevantes nessas discussões. Pelo menos dentro da Microsoft, no último evento, a gente soube disso. E aí, aqui, quando a gente fala de levar dentro da nuvem pública soberana as instituições na fronteira da inovação, a gente fala do desenvolvimento, que é o GitHub Copilot, do Microsoft Foundry, que é a nossa plataforma de agentes, do Microsoft Fabric, que é a nossa plataforma de dados, tudo respeitando soberania digital, software livre e lock-in. Isso é extremamente importante, principalmente que a gente entende que temos um portfólio muito forte de soluções, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ter flexibilidade. E falando da camada de inteligência, quando a gente fala de plataforma de dados, a gente vai para o Microsoft Fabric. O Microsoft Fabric nasceu de um conjunto de duas soluções dentro da Microsoft, que seria o Synapse e o próprio Power BI. Quem não conhece o Power BI, né? Uma das melhores ferramentas de visualização do mercado. E aqui a gente traz uma solução única de plataforma fim a fim, onde a gente une bancos de dados, que pode ser SQL, a gente une a camada de ingestão, Data Factory, a camada de Analytics, uma camada de tempo real e também o Power BI, tudo dentro de uma inteligência que seria o Copilot. Eu posso utilizar o Copilot para fazer um select dentro de um banco de dados, fazer um pedaço de um código de Python ou de R. Eu posso utilizar para fazer uma exploração de dados nos meus datasets, nos meus dashboards. Eu posso ali estar, em algum momento, criando até um visual dentro de determinados indicadores e ele me trazer todos esses visuais de bate-pronto. E, importante, dentro de governança, e nada restringe uma parceria que nós temos já de longo prazo, que é com o Azure e Databricks também, que você consegue utilizar dentro de uma plataforma moderna de dados. O Microsoft Foundry seria a nossa plataforma de agentes. E aqui a gente está falando de todos os modelos, são mais de 11 mil modelos disponíveis para serem utilizados dentro da plataforma. Então, aquela questão de OpenAI, sim, é uma opção para utilizar, mas a gente tem muito mais do que isso. Hoje a gente já tem o Cloud, a gente tem DeepSeek, tem Mistral, tem Grok e muito mais para poder utilizar. E soluções para diferentes segmentos. Tem LLMs para a questão de pesquisa médica e por aí vai. Além disso, a gente está falando aqui de ter esse 11 mil serviços de agente, ferramentas também, são um ecossistema de mais de 1.500 ferramentas nativas que você pode integrar dentro do seu ecossistema de agentes e de MCP também e para construir. E aqui a gente está falando também justamente o que eu comecei a falar, sem lock-in. Eu não estou preso a um único LLM de mercado. Eu posso utilizar aqui 11 mil modelos dentro de uma camada de segurança, conformidade e governança. Então, aqui, junto com toda a plataforma agêntica que aumenta a produtividade do indivíduo, a gente tem aqui também dentro da parte de nuvem também. E aí a gente tem uma infraestrutura robusta, onde a gente pode contar dentro do Azure. Beleza, aqui eu quero criar a minha própria infraestrutura de inteligência artificial. Tenho máquinas com GPUs, eu tenho uma rede de alta performance, eu tenho uma camada de armazenamento de alto desempenho, tenho a segurança,
os serviços de segurança, serviços de gerenciamento que possui escalonamento. Então, eu posso usar um Azure Batch, eu posso usar uma máquina virtual em Scale 7, que me permite eu rodar somente um determinado workload específico no momento que eu precisar e pagar conforme o uso. E, além disso, a questão de software livre. Então, eu posso estar usando Llama, eu posso estar criando um cluster Kubernetes independente dos serviços gerenciados. 30%, mais de 50% hoje das máquinas rodam em Linux. Então, aqui não há uma questão de inflexibilidade de usar uma determinada solução de IA. Eu posso criar minha própria infraestrutura. E aí, por último, só quero mencionar que nós também temos uma solução, que aí a gente entra no segundo pilar, que seria a nuvem privada, onde a gente pode trabalhar com nuvem híbrida e nuvem dentro do seu próprio data center, que é a nossa solução de Azure Local, que fica conectada a uma região Azure, ou pode ser totalmente desconectado. E eu tenho, além de máquinas virtuais, consigo criar clusters Kubernetes e tenho os meus serviços de Foundry. Também, quando a gente fala de plataforma de agentes, eu posso ter dentro do meu próprio data center e também eu posso criar, às vezes, na minha própria infraestrutura de hardware. E, importante, os serviços que o Adilson mostrou, é importante ressaltar que hoje, com um backup, eu também consigo preservar os meus dados de e-mail e também mensageria através do M365 Local. Então, a Microsoft realmente trata muito a sério questões de soberania digital, até porque o data center também ele pode ser alvo de uma situação de conflito. Então, existem os dois vieses aqui, proteger o on-premises e proteger também a nuvem a nuvem pública. Bom, só vou deixar meu último recado aqui, que a nossa missão dentro da Microsoft é empoderar o pesquisador, o estudante e o professor a alcançar mais. E se vocês quiserem fazer perguntas, nós, como Microsoft, a gente está com um stand logo ali na entrada, que é o Microsoft Elevate, e aguardo vocês lá para poderem discutir mais a respeito, tá bom? Muito obrigada a todos.